Na noite de seu 306º aniversário, o mais temido chefe da máfia em Savannah caminhou para o mais fino restaurante da cidade, procurando nada senão silêncio e um pedaço de bife. Mas ele não conseguiu uma única mesa até que uma mãe solteira em dificuldades, escondendo-se de seu passado violento com sua filha de 5 anos, o convidou para sentar com elas. E o que aconteceu em seguida não apenas mudou sua vida, mas estraçalhou tudo o que ele pensava que sabia sobre poder, família e redenção. Se você ama histórias sobre homens perigosos encontrando seus corações e mulheres quebradas encontrando sua força, aperte aquele botão de curtir agora. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir e subscreva para você não perder o que vem a seguir. Pronto para ver como um diabo aprende a amar? Anthony Caruso puxou a cadeira e sentou-se, seu movimento lento, como se ele estivesse pisando em uma negociação cujas regras ele não tinha bastante aprendido ainda. A mesa era muito menor do que qualquer coisa a que ele estava acostumado. Sem distância segura, nenhum guarda-costas posicionado atrás dele, apenas uma mulher de cabelos castanhos com cansados olhos verdes e uma criança de 5 anos o encarando como se ela tivesse acabado de descobrir um estranho novo animal no zoológico. Ele colocou suas mãos sobre o tampo da mesa e percebeu que não sabia o que fazer com elas. Em reuniões com outros chefes, suas mãos sempre sabiam seu lugar, descansando sobre a mesa para projetar abertura, cruzando seu peito para sinalizar poder, ou escondidas sob a superfície quando ele pudesse precisar alcançar uma arma. Mas aqui, em meio à música suave e o quente cheiro de comida, suas mãos eram apenas mãos, e isso o inquietava mais do que qualquer confronto jamais o tinha feito. Você é realmente alto, a criança disse primeiro, sua voz clara e não carregando intenção alguma de diminuir seu volume. Você é um gigante, Anthony piscou. Ele tinha enfrentado assassinos que não hesitaram quando puxaram um gatilho. Tinha encarado homens que o queriam morto sem pestanejar. No entanto, a pergunta desta criança de 5 anos custou-lhe um segundo inteiro para processar. Não, ele respondeu, sua voz mais profunda que o usual, porque ele não estava acostumado a falar com crianças. Eu sou apenas alto. Chloe, a mãe murmurou gentilmente. Um lampejo de constrangimento cruzando seu rosto junto com algo que parecia suspeitosamente como riso suprimido. Nós não perguntamos a estranhos coisas assim, mas você disse que eu deveria perguntar se eu quero saber. Chloe disparou de volta de uma vez, sua lógica firme e impossível de argumentar. E eu quero saber, ele é mais alto que o guarda do supermercado. O guarda do supermercado tem 1,80 m. Eu sei porque eu já perguntei a ele. Anthony olhou para a mulher. Sarah, o nome que ela tinha dado quando o convidou para sentar. Ela estava olhando para sua filha com a expressão de alguém há muito acostumado a ser colocado em situações estranhas pela honestidade não filtrada de uma criança. Me desculpe, ela disse a Anthony, sua voz cansada, mas não verdadeiramente apologética. Ela faz muitas perguntas, muitas sobre tudo. Está tudo bem, Anthony respondeu. E ele se surpreendeu ao perceber que ele falava sério. Ninguém tinha lhe feito perguntas tão simples em muito tempo. As perguntas que ele usualmente recebia eram sobre território, sobre dinheiro, sobre quem viveria e quem morreria. O que você faz para trabalhar? Chloe continuou inteiramente sem se intimidar pelo olhar de advertência de sua mãe. Você se veste bem. Mamãe diz que pessoas que se vestem bem geralmente têm muito dinheiro. Você tem muito dinheiro? Chloe. Sarah elevou sua voz apenas um pouco, suas bochechas corando. E Anthony percebeu que fazia anos desde que ele tinha visto alguém corar de constrangimento na frente dele em vez de medo. Eu estou em negócios, ele respondeu, escolhendo a resposta mais segura que ele pôde pensar. Que tipo de negócio? Muitos tipos? Quantos tipos é muitos? 2 tipos? 10 tipos? 100 tipos? Sarah levantou uma mão para cobrir seu rosto, claramente contando até 10 em sua cabeça. Anthony,
Contra todo o instinto de sobrevivência que ele possuía, sentiu o canto de sua boca tremer. Não exatamente um sorriso. Ele não conseguia se lembrar como fazer isso mais, mas algo próximo a isso. Cerca de 30 tipos, ele disse, não inteiramente certo porque ele estava respondendo em vez de ficar em silêncio do jeito que ele normalmente faria. 30 é muito, Chloe assentiu solenemente, como se ela tivesse acabado de receber informações vitais e as estivesse arquivando em sua memória. Minha mamãe só faz 2 coisas. Ela está muito cansada. Se você faz 30 coisas, você está cansado também. Anthony olhou para os claros olhos da criança, então para a mãe que parecia estar tentando afundar em sua cadeira. Ele pensou sobre os últimos 18 anos, sobre noites sem dormir, sobre sangue em suas mãos, sobre decisões que não podiam ser desfeitas, sobre a vasta e vazia mansão para a qual ele retornava todas as noites. Sim, ele disse, sua voz mais baixa, mais honesta. Eu estou muito cansado. Chloe inclinou a cabeça, estudando-o com uma expressão mais velha que seus anos. Então você deveria dormir mais, ela aconselhou seriamente. Minha mamãe diz que quando eu estou cansada, eu tenho que dormir. Você não dorme. Sarah olhou para cima, seus olhos encontrando os de Anoni por um breve momento, e neles ele viu uma estranha, tranquila compreensão, como se ela soubesse o que significava estar exausta até os ossos, como se ela entendesse que havia tipos de exaustão que o sono não podia curar. O garçom apareceu com menus, quebrando o momento. E Anthony nunca tinha sido tão grato por um garçom em sua vida. O garçom estava ao lado da mesa com um pequeno bloco de notas e um sorriso praticado, perguntando se eles estavam prontos para pedir. Sarah olhou para o menu, e Anthony notou que ela lia os preços antes de ler os nomes dos pratos, seus olhos deslizando rapidamente ao longo da coluna da direita antes de voltar para a esquerda. Era o hábito de alguém acostumado a contar cada dólar, e Anthony o reconheceu porque ele tinha uma vez vivido daquele jeito ele mesmo. Anos atrás, quando seu pai ainda estava vivo, e o nome Caruso ainda não tinha se tornado algo que fazia as pessoas tremerem, ela pediu a salada mais barata do menu para si mesma. Mas quando Chloe apontou para o espaguete com molho de tomate, ela assentiu imediatamente sem olhar o preço. Anthony pediu o bife que ele tinha querido desde o início, e quando o garçom perguntou sobre bebidas, ele disse, água. Sarah levantou uma sobrancelha para ele. É seu aniversário, e você está apenas bebendo água? Ela perguntou, seu tom levemente provocador de um jeito que ele não tinha esperado de alguém que ele tinha acabado de conhecer. Eu dirigi até aqui, Anthony respondeu. Sensato, mas ainda triste, Sarah disse. E Chloe assentiu em concordância como se ela entendesse plenamente a conversa entre adultos. Mamãe diz que beber água no seu aniversário é triste também, Chloe acrescentou. Mas mamãe sempre bebe água, Sarah explicou gentilmente. Um lampejo cruzando seus olhos que Anthony não pôde bastante ler. E porque a água é mais barata que as outras coisas, Chloe encolheu os ombros, aceitando aquela resposta, e voltou para a caixa de lápis de cor que o restaurante tinha colocado na mesa para crianças, deixando os 2 adultos em um silêncio que não era inteiramente confortável, mas também não tenso. Anthony percebeu que não sabia o que dizer. Em seu mundo, toda conversa tinha um propósito, seja para negociar, para ameaçar ou para extrair informações. Mas aqui com esta mulher, ele não tinha propósito algum, e isso o fazia sentir como se ele estivesse em um lugar sem mapa. Você acabou de se mudar para a savana? Ele perguntou, escolhendo uma pergunta neutra. Sarah assentiu. 6 meses atrás de Atlanta. Trabalho parcialmente? Ela pausou como se estivesse pesando o quanto revelar. Eu precisava de uma mudança de cenário. Um novo começo. Anthony entendeu novos começos. E ele também entendeu que as pessoas não deixavam tudo para trás para se mudar para uma nova cidade sem uma razão grande o suficiente para empurrá-las. Mas ele não pressionou. Ele sabia o valor da privacidade. O que você faz aqui? Ele perguntou em vez disso.
Sarah deu uma risada suave com uma borda amarga nos cantos. O que eu puder. Durante o dia, eu trabalho como caixa no supermercado Morrison, na Bull Street. 3 turnos por semana. De quinta a domingo à noite, eu sou garçonete no Riley's Bar do outro lado do rio. Ela disse isso do jeito que alguém lia uma lista de compras, sem reclamação ou um pedido de simpatia. Apenas os simples fatos de sua vida. Anthony tinha conhecido muitas pessoas ricas que reclamavam de inconvenientes triviais, mas esta mulher tinha 2 empregos para criar sua filha e falava disso tão casualmente como se estivesse falando sobre o tempo. Então, quem cuida de Chloe quando você está trabalhando? Ele perguntou. Senhora Thompson, no apartamento ao lado. Ela tem 72 anos e assiste televisão o dia todo. Mas ela ama Chloe e não cobra muito. Chloe parou de colorir e olhou para cima. Senhora Thompson me deixa assistir o filme sobre pessoas cantando nas montanhas, ela disse. Há muitas pessoas cantando. Elas vestem cortinas. O som da música, Sarah traduziu, seus lábios curvando-se levemente. Chloe já assistiu esse umas 20 vezes. O garçom trouxe as bebidas. E enquanto ele passava atrás de Sarah para colocar o copo de água, seu corpo enrijeceu por um breve instante. Seus ombros se levantaram, sua mão apertou na borda da mesa, e seus olhos piscaram para trás antes que sua mente pudesse alcançar o fato de que era apenas o garçom. A reação durou menos de um segundo. E se Anthony não tivesse passado sua vida inteira observando os outros a fim de sobreviver, ele não teria notado. Mas ele notou. Ele notou o jeito que ela sempre escolhia um assento que dava para a porta. Ele notou como ela olhava para cima toda vez que alguém entrava no restaurante. Ele notou como seu aperto na mão de sua filha apertava apenas um pouco quando um homem alto passava por sua mesa. Sarah Mitchell estava se escondendo de alguém. Anthony não sabia quem, mas ele sabia o medo quando o via. Ele tinha causado aquele medo em muitas pessoas ao longo de sua vida, e ele sabia como isso deixava sua marca, como isso gravava reflexos no corpo de uma pessoa que eles não podiam controlar. A comida chegou, e Anthony observou Sarah cortar sua salada em pequenos pedaços em um ritmo mecânico, enquanto seus olhos continuavam a varrer o restaurante em intervalos regulares. Chloe, completamente alheia, enrolava espaguete em seu garfo e contava a Anthony sobre o unicórnio que ela queria ter se unicórnios fossem reais, e se eles tivessem uma casa maior, e se mamãe não fosse alérgica a pelo. Embora Chloe não tivesse certeza se unicórnios sequer tinham pelo. Anthony ouviu ou pelo menos fingiu enquanto sua mente trabalhava. Ele não sabia por que ele se importava. Esta mulher não significava nada para ele. Esta criança não significava nada para ele. Ele podia terminar sua refeição, agradecê-las por deixá-lo sentar com elas, e ir embora sem nunca olhar para trás. Isso era o que ele deveria fazer. Essa era a coisa mais segura a fazer. Mas quando Sarah riu de algo, Chloe disse, uma risada real que iluminou seu rosto exausto, Anthony percebeu que ele não queria que aquele jantar terminasse, e que mais do que qualquer outra coisa naquela noite o assustava. O jantar terminou do jeito que jantares usualmente terminavam, com pratos vazios e conversação afinando em trechos silenciosos. Chloe tinha adormecido no ombro de sua mãe 15 minutos antes, sua pequena mão ainda agarrando um lápis de cor roxo que ela tinha usado para desenhar um unicórnio no jogo americano de papel do restaurante. Anthony observou a criança dormindo e sentiu algo estranho mexer em seu peito. Uma sensação para a qual ele não tinha nome porque ele não a tinha sentido em muito tempo. Quando a conta chegou, ele a pegou antes que Sarah pudesse reagir. Deixe-me, ele disse, seu tom, não exatamente uma oferta, e quase um comando. Sarah balançou a cabeça imediatamente. Não, nós pagamos nossa parte. Ela disse isso com uma firmeza que Anthony reconheceu de uma vez. A firmeza de alguém que tinha tirado demais de outras pessoas no passado e aprendido que nada era jamais de graça. Tudo bem, ele disse, e ele notou seus ombros relaxarem apenas ligeiramente quando ele não discutiu.
Eles dividiram a conta e Anthony observou Sarah contar cuidadosamente cada nota de uma carteira gasta fina nos cantos. Ela deixou uma gorjeta que era educada e precisa, nem um centavo a mais, e ele sabia que era porque ela não tinha um cheiro para poupar. Quando ela não estava olhando, ele deixou 3 vezes o valor usual, dobrando o dinheiro e o escorregando sob um prato. Eles saíram e o cavaleiro de savana os cumprimentou com frio úmido vindo do rio. Sarah carregava Chloe em seus braços, o pequeno corpo da criança curvado contra ela como um gatinho. Anthony caminhou ao lado delas em direção ao estacionamento, sem saber por que ele ainda estava lá. Sem saber por que ele não simplesmente disse adeus e dirigiu seu Maserati de volta para a mansão vazia, esperando por ele. Obrigado, Sarah disse quando eles chegaram ao carro dela. Um Honda Civic mais velho com um amassado na porta direita e pintura prateada descascando em vários lugares. Por não tornar esta noite mais estranha do que já era, Anthony assentiu. Obrigado por me deixar sentar com você. Sarah abriu a porta traseira e acomodou Chloe no assento infantil com um movimento tão praticado que estava claro que ela tinha feito isso milhares de vezes antes. Ela fechou a porta gentilmente para não acordar sua filha, então caminhou para o lado do motorista. Anthony sabia que ele deveria ir. Ele ficou onde estava. Sarah girou a chave. O motor engasgou uma vez, 2 vezes, então silenciou. Ela tentou novamente, o mesmo resultado, uma 3ª vez, uma 4ª. E Anthony podia ver seus ombros apertando. Podia ver o jeito que suas mãos apertavam o volante até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela não praguejou. Não bateu a palma da mão no painel. Não chorou. Ela apenas sentou lá em silêncio, cabeça ligeiramente curvada, como se isso fosse apenas mais um em uma longa lista de coisas que tinham dado errado em sua vida, e ela não tinha mais energia para reagir. Anthony bateu levemente em sua janela. Sarah olhou para cima e, naquele momento, ele viu tudo o que ela estava tentando esconder. A exaustão, a frustração, o vago medo de ter que caminhar para casa durante a noite como uma criança de 5 anos. Ela abriu a porta. A bateria, ela disse categoricamente. Eu sabia que estava para morrer. Eu estava apenas esperando que durasse mais uma semana. Anthony não disse que ele chamaria um mecânico porque era quase 11 da noite e nenhum mecânico estava vindo. Ele não disse que ele a levaria para casa porque ele sabia que ela recusaria. Em vez disso, ele disse, meu carro está lá. Eu estou indo para o oeste. Para qual lado você está indo? Era uma mentira. Ele não sabia em que direção ela morava. E qualquer que ela nomeasse, ele teria dito que estava indo daquele jeito também. Sarah olhou para ele e ele podia ver a batalha se desenrolando em sua mente. O orgulho disse a ela para recusar, para chamar um táxi, para lidar com isso sozinha do jeito que ela sempre tinha feito. Mas Chloe estava dormindo no banco de trás e a noite estava fria e um táxi custaria dinheiro que ela não tinha. Eu não preciso, ela começou. Eu sei que você não precisa. Anthony a interrompeu, sua voz livre da pena que ele sentia que ela odiava. Mas a criança está dormindo e está frio. Você pode me odiar depois. Sarah olhou para o banco de trás onde Chloe dormia pacificamente, alheia ao mundo e seus problemas. Quando ela olhou de volta para Anthony, a resistência em seus olhos tinha desaparecido. Apartamentos Highwood, ela disse, sua voz baixa, como se ela estivesse envergonhada de falar o endereço em voz alta na Water Street. Anthony conhecia a área. Era uma das partes mais difíceis da cidade, um lugar que até seus próprios homens evitavam à noite a menos que tivessem que ir lá. Ele não revelou nada em sua expressão. Eu conheço, ele disse, e se dirigiu para seu carro. O Maserati preto de Anthony estava estacionado a alguns espaços de distância, brilhando sob as luzes da rua como um predador descansando. Enquanto ele abria a porta, ele ouviu o pequeno suspiro sonolento de Chloe, enquanto Sarah a levantava do velho Honda. Ele esperou enquanto Sarah a acomodava no banco de trás do Maserati, observou-a tatear com o cinto de segurança por alguns segundos, antes de descobrir como o mecanismo desconhecido funcionava.
Uau! Chloe murmurou em seu meio-sono, seus olhos piscando abertos quando ela tocou o macio couro. Este carro é tão confortável. Mamãe, volte a dormir, querida. Sarah sussurrou, pressionando um beijo na testa de sua filha. Chloe adormeceu novamente de uma vez, e Sarah fechou a porta cuidadosamente antes de deslizar para o banco da frente. A viagem passou em quase silêncio. Anthony guiou o carro pelas ruas familiares de Savannah, do quente brilho do distrito de restaurantes, passando pelos quarteirões do centro com suas montras fechadas, então gradualmente para estradas mais estreitas e escuras, onde as luzes da rua eram esparsas e muitas lâmpadas tinham queimado e nunca sido substituídas. Quando eles chegaram aos apartamentos Oakwood, Anthony teve que trabalhar para manter sua reação fora de seu rosto. O prédio parecia ter se rendido décadas atrás, com paredes de concreto manchadas por manchas úmidas, escadarias externas enferrujadas e um estacionamento cheio de buracos onde carros velhos batidos amontoavam-se juntos. Um grupo de jovens homens se demorava perto da esquina, observando o Maserati com expressões que misturavam curiosidade e hostilidade. É isso, Sarah disse, seu tom afiado com algo desafiador, como se ela estivesse esperando que ele comentasse. Anthony não comentou. Ele olhou para o prédio, então para a mulher ao lado dele, e em algum lugar em sua mente. Uma decisão já tinha sido feita que ele não entendia plenamente. Sarah abriu a porta do carro e saiu, o frio do cavaleiro de Savannah agarrando-se à sua pele de uma vez. Ela abriu a porta traseira para levantar Chloe, e a criança automaticamente enrolou seus braços ao redor do pescoço de sua mãe sem acordar. Um reflexo moldado por incontáveis noites como esta. Anthony saiu também, e ela ouviu seus passos no asfalto rachado do estacionamento. Ela se virou, pretendendo dizer obrigado e adeus, pretendendo terminar esta estranha noite e retornar à sua vida normal, se sua vida pudesse sequer ser chamada de normal. Mas Anthony estava ali mais perto do que ela esperava. E na fraca luz do único poste de rua funcionando, seu rosto parecia esculpido de pedra e sombra. Obrigada, ela disse, sua voz menor do que ela pretendia ser. Por tudo. Você não tinha que fazer isso. Anthony não respondeu de imediato. Ele escorregou uma mão para o bolso de seu terno e, por um breve instante, os instintos de sobrevivência de Sarah a fizeram dar meio passo para trás, seu corpo protegendo Chloe automaticamente. Mas quando sua mão emergiu, ela segurava apenas um pequeno cartão preto. Ele o estendeu para ela sem falar. Sarah olhou para baixo. O cartão era estranhamente simples, nada senão uma sequência de 10 dígitos impressos em tinta prateada contra um preto profundo. Nenhum nome, nenhum título, nenhum endereço, nenhuma outra informação em tudo. Se você precisar de alguma coisa, ele disse, sua voz baixa e uniforme, como se estivesse comentando sobre o tempo, em vez de dar seu número para uma mulher que ele tinha conhecido apenas horas antes. Sarah olhou fixamente para o cartão e então para ele. Ela não entendeu. Ela não entendeu porque um homem que dirigia um Maserati e usava terno sob medida se importaria se uma mãe solteira em um complexo degradado precisava de alguma coisa. Ela não entendeu porque ele não tinha pedido o número dela em vez de oferecer o seu, como se ele estivesse dando-lhe controle em vez de tomá-lo. Ela não entendeu porque ele estava olhando para ela daquele jeito. Não com pena ou com a fome que ela estava acostumada a ver em homens, mas com algo próximo de respeito. Por quê? Ela perguntou, as palavras escapando antes que ela pudesse se conter. Anthony ficou em silêncio por um longo momento, tempo suficiente para que ela pensasse que ele não responderia em nada. E então ele disse, sua voz carregando algo que ela não pôde bastante decifrar. Porque você não sabe quem eu sou. Sarah não entendeu o que aquilo significava. Ela queria perguntar mais. Queria saber quem era este homem misterioso e por que ele estava agindo como se ela importasse para ele. Mas Chloe se mexeu em seus braços e o momento passou. Ela olhou para o cartão novamente.
Todo limpa a garganta instinto de sobrevivência que a tinha mantido viva todos aqueles anos, disse a ela para não pegá-lo, para não aceitar nada de homens estranhos, para não criar uma ameaça de conexão com alguém que ela não conhecia, para não se deixar dever a ninguém qualquer coisa senão outra parte dela. A parte que estava cansada de enfrentar tudo sozinha. A parte que tinha esquecido como era sentir alguém oferecer ajuda sem exigir algo em troca. Essa parte estendeu a mão e pegou o cartão. Ela o escorregou para o bolso de seu casaco sem olhar para ele novamente. Como se ela não olhasse, ele não existiria realmente. Boa noite, ela disse, e virou-se para a escadaria enferrujada que levava ao seu apartamento. Ela não olhou para trás. Ela não precisava olhar para trás para saber que ele ainda estava ali, observando até que ela destrancasse sua porta e desaparecesse lá dentro. Somente depois que ela tinha deitado Chloe na cama e trancado os 3 ferrolhos na porta, ela pegou o cartão e o estudou por um longo tempo no brilho fraco da lâmpada noturna de sua filha. 10 dígitos e nada mais. E ela não sabia porque ela não o tinha jogado fora. Ela só sabia que ela não o tinha feito. Uma semana se passou e Anthony Caruso se viu fazendo algo que ele não tinha feito em anos. Ele estava esperando. Seu telefone estava sobre a mesa de carvalho em seu escritório particular, na propriedade Caruso. E ele percebeu que ele o tinha olhado com muito mais frequência do que o necessário. Ela não ligou. Nenhuma mensagem. Nem um único sinal de que ela se lembrava daquela noite ou do cartão que ele tinha dado a ela. Anthony não estava surpreso. Ele não tinha esperado que ela ligasse. E ainda assim, ele não conseguia explicar por que a ausência disso o perturbava tão profundamente. Ele tinha tentado não pensar nela, sobre seus cansados olhos verdes, sobre o jeito que ela estremecia quando alguém caminhava atrás dela, sobre o apartamento degradado onde ela estava criando sua filha sozinha. Ele tinha tentado focar no trabalho, em números e negócios, e nos problemas que precisavam ser resolvidos em seu império. Mas toda vez que ele fechava os olhos, ele via o sorriso de Chloe quando ela perguntava se ele era um gigante, e isso o deixava bravo consigo mesmo. No 7º dia, Anthony convocou Frank Duca para seu escritório. Frank tinha sido sua mão direita por 15 anos. Um homem de 45 anos com cabelo sal e pimenta e olhos que tinham visto demais para ser surpreendido por qualquer coisa a mais. Frank entrou, fechou a porta atrás dele e esperou. Ele não perguntou o que Anthony queria, porque ele sabia que o chefe falaria quando o chefe estivesse pronto. Eu preciso que você investigue alguém, Anthony disse, seu tom calmo como se isso não fosse nada mais que um pedido de negócio de rotina. Sarah Mitchell mora nos apartamentos Oakwood na Water Street. Tem uma filha de cerca de 5 anos chamada Chloe. Frank não perguntou por quê. Ele simplesmente assentiu e disse, o que você precisa saber? Tudo. Anthony pausou por um segundo, então acrescentou e tranquilamente, eu não quero que ela saiba. Frank estudou seu chefe por um longo momento, tempo suficiente para Anthony saber que o homem estava se perguntando, e sábio o suficiente para não perguntar. Entendido? Frank disse e saiu. 3 dias depois, Frank retornou com uma fina pasta. Ele a colocou na mesa de Anthony e pegou a cadeira oposta a ele, seu rosto em branco, mas tensão visível na maneira como ele se mantinha. Anthony abriu a pasta e começou a ler. Sarah Mitchell, 27 anos, nascida em Columbus, Geórgia. Mãe morreu de câncer quando ela tinha 12 anos. Pai a deixou quando ela tinha 15. Criada por sua avó até a mulher falecer quando Sarah tinha 19. Casou-se com Ryan Mitchell aos 20 anos em Atlanta. Chloe Mitchell, nascida 1 ano depois, e então tudo começou a desvendar. Anthony continuou lendo e com cada linha sua mandíbula apertou. Relatório do Grady Memorial Hospital em Atlanta, 3 anos atrás. Costelas fraturadas, trauma facial. Paciente alegou que caiu da escada. Segundo o relatório 2 anos atrás, laceração do couro cabeludo, hematomas nos braços e pescoço. Paciente alegou um acidente doméstico.
Terceiro relatório. De 18 meses atrás, pulso quebrado, corte no lábio superior. Paciente alegou que escorregou no banheiro. Anthony tinha visto todo tipo de violência em sua vida. Ele tinha ordenado coisas que a maioria das pessoas nunca poderia imaginar. Mas essa era um tipo diferente de violência. O tipo que acontecia dentro das quatro paredes de um lar, onde pessoas eram supostas estar seguras. O tipo sobre o qual vítimas mentiam porque estavam muito assustadas ou muito envergonhadas para dizer a verdade. Ele continuou lendo. Ordem de proteção de emergência arquivada 14 meses atrás na Fulton County Court, em Atlanta. Demandante Sarah Mitchell. Réu Ryan Mitchell. Motivos: abuso doméstico prolongado. Ameaças de matar esposa e filha. Posse ilegal de armas. Ordem concedida. Ryan Mitchell proibido de se aproximar de Sarah e Chloe Mitchell em 300 metros. A próxima página era o arquivo de Ryan Mitchell, e Anthony o leu com os olhos de um homem que tinha avaliado centenas de inimigos em sua vida. 32 anos, condenação prévia por violência doméstica, libertado após 9 meses devido à superlotação da prisão, ofensa relacionada a drogas, sentença suspensa, atualmente procurado por violar a ordem de restrição. Último avistamento em Mon, cerca de 2 horas de savana 4 meses atrás. A fotografia anexa mostrava um homem com olhos fundos, maçãs do rosto afiadas e o olhar vazio de alguém cujas entranhas tinham sido corroídas por drogas. Anthony estudou a imagem por um longo tempo, memorizando cada linha do rosto do homem. Mais alguma coisa? Ele perguntou, sua voz assustadoramente uniforme. Frank assentiu lentamente. Ela se mudou para a savana 6 meses atrás sob um novo endereço. Não registrou o redirecionamento de correio do lugar antigo. Nenhuma mídia social, novo telefone com um novo número. Ela tentou desaparecer. Anthony fechou a pasta. Ela está se escondendo, ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Ela está se escondendo dele. Frank assentiu. E ele está procurando por ela. Homens como ele sempre estão. A sala afundou em silêncio. Anthony olhou pela janela onde o sol da tarde de savana se estendia pelos gramados perfeitamente aparados de sua propriedade. Ele pensou sobre Sarah, sobre o jeito que ela se posicionava de frente para a porta, sobre como ela estremecia com passos atrás dela, sobre como ela vivia naquele complexo desmoronando e tinha 2 empregos para criar sua filha sem reclamar. Ela tinha cruzado as fronteiras estaduais para proteger sua filha. Ela tinha deixado tudo para trás para começar do nada. E ela ainda estava com medo todos os dias, porque ela sabia que ele ainda estava por aí em algum lugar, procurando por ela. Eu quero saber se Ryan Mitchell chega perto de Savannah, Anthony disse, sua voz fria como aço. Coloque pessoas nisso e eu quero alguém mantendo um olho na área dos apartamentos Oakwood. Quietamente, não deixe que ela saiba. Frank se levantou e então parou na porta. Chefe, ele disse cuidadosamente, eu trabalhei para você 15 anos. Eu nunca perguntei por que você fez qualquer coisa, mas desta vez eu preciso saber. Quem ela é para você? Anthony não se virou. Ele permaneceu ali, olhando pela janela para o mundo que ele tinha governado através de medo e violência por quase 20 anos. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Eu não sei ainda. A porta fechou atrás de Frank e Anthony ficou onde estava. O arquivo sobre Sarah Mitchell estava sobre sua mesa e em seu peito uma decisão já tinha tomado forma que ele não podia ainda explicar a si mesmo. 2 semanas depois da noite de seu aniversário, o telefone de Anony vibrou às 9h06 da noite, enquanto ele estava sentado sozinho em seu escritório, fingindo ler relatórios financeiros que ele não estava realmente absorvendo. Um número desconhecido brilhava na tela. No entanto, ele soube instantaneamente quem era antes mesmo de pegar o telefone. Ele sabia porque ele tinha estado esperando por esta ligação, mesmo que ele nunca admitisse isso a ninguém, nem a si mesmo. Olá, ele disse calmamente.
O outro lado permaneceu em silêncio por um momento. Então a voz de Sarah veio, suave e ligeiramente instável, como se ela tivesse tido que escalar uma parede de hesitação antes de apertar seu número. É Sarah, ela disse, do restaurante. Eu não sei se você se lembra. Eu lembro. Anthony respondeu, e ele ouviu o silencioso alívio de sua respiração através da linha. Ela ficou em silêncio novamente por vários segundos, e ele não a interrompeu. Ele sabia que ela precisava de tempo para dizer o que ela tinha para dizer. Me desculpe por ligar, Sarah finalmente disse, suas palavras acelerando, como se ela estivesse com medo de perder a coragem se ela não se apressasse. Eu não deveria ter ligado. Eu sei que você estava apenas sendo educado quando me deu seu número. Eu não sei quem mais ligar. E meu carro, o mecânico diz que precisa de uma bateria nova e um motor de partida. Quase 2.000 horas no total. E eu não tenho. Ainda não. Eu terei, mas eu tenho que esperar até o fim do próximo mês quando eu receber. Mas eu preciso do carro para ir trabalhar. E se eu não for trabalhar, eu não tenho dinheiro para consertar o carro. E ela parou, respirando com dificuldade. Me desculpe, eu não liguei para pedir dinheiro. Eu não sei por que eu liguei. Eu vou desligar. Não desligue, Anthony disse, e ele pôde ouvi-la congelar do outro lado. Onde você está? Em casa. Chloe está dormindo. Anthony olhou para o relógio. Onde está seu carro? Ainda no estacionamento do restaurante. Eles não o rebocaram porque eu implorei a eles, mas eles disseram que se não for movido neste fim de semana, eles chamarão uma empresa de reboque. Anthony assentiu mesmo que ela não pudesse vê-lo. Eu conheço um cara, ele disse. Marcos. A Redece ele administra uma oficina de reparos na Liberty Street. Ele me deve alguns favores. Eu vou ligar para ele e ele vai consertar seu carro. Você paga quando puder. Sem juros, sem prazo. Sarah ficou em silêncio por tanto tempo. Anthony pensou que ela tinha desligado. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou por fim, sua voz afiada com o tipo de suspeita que ele entendia muito bem. O que você quer de mim? Anthony considerou a pergunta. Ele pensou sobre o arquivo na gaveta de sua mesa, sobre os relatórios do hospital, sobre Ryan Mitchell em algum lugar por aí. Ele pensou sobre um homem que tinha quebrado suas costelas, batido nela até ela fugir através das fronteiras estaduais, e como ela ainda assumia que todo homem queria algo dela. Eu não quero nada, ele disse. Eu apenas conheço um bom mecânico. Você não me deve uma coisa. Você deve a ele pelos reparos quando você puder pagar. É isso. Ele deu a ela o endereço de Marcos e disse para ela ir lá pela manhã. O carro seria rebocado durante a noite. Ela não perguntou como ele podia arranjar tudo tão rapidamente às 9 da noite, e ele não explicou. Obrigada, ela disse antes de desligar, as palavras saindo dela como se doessem. Anthony sabia o quão difícil era para ela dizer obrigado, e isso o fez respeitá-la mais. 3 dias depois, ele recebeu uma mensagem de texto dela. Os carros consertados. Marcos não pegou nenhum dinheiro adiantado. Eu não sei como agradecer a você. Anthony olhou fixamente para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Não precisa me agradecer. Como está a Chloe? A resposta veio 5 minutos depois. Chloe está bem. Ela perguntou sobre o homem gigante. Anthony se viu sorrindo. Um pequeno sorriso. Ele não conseguia parar. Diga a ela que eu não sou um gigante, apenas alto. Ela não acredita em mim. Ela diz que você dirige o carro de um gigante rico. E assim, as mensagens começaram. Não todos os dias, não frequentemente, mas o suficiente para Anthony perceber que ele tinha começado a verificar seu telefone todas as manhãs e todas as noites. Sarah contou a ele pequenas coisas sobre Chloe implorando por um gato, sobre clientes rudes no supermercado, sobre como ela estava tentando aprender a cozinhar algo novo e queimou a panela 2 noites seguidas. Anthony não falou sobre sua própria vida. Ele não podia, mas ele perguntou sobre ela, sobre Chloe, sobre os detalhes comuns que ele tinha esquecido que sequer existiam.
Então, um dia ela mandou uma mensagem para perguntar se ele queria almoçar, como uma forma de agradecê-lo por ajudá-la. Ele sabia que ele deveria recusar. Ele sabia que toda vez que ele a via, ele estava puxando ela e Chloe para mais perto de seu mundo. Um mundo que eles não tinham negócio em tocar, mas ele digitou OK, antes que seu cérebro pudesse parar seus dedos. Eles se encontraram em um pequeno restaurante perto do supermercado onde ela trabalhava. Um lugar modesto com mesas fora e menus impressos colados na parede. Chloe correu e enrolou seus braços em sua perna no segundo que ela o viu entrar. E Anthony ficou ali, sem saber o que fazer com os dois pequenos braços agarrados a ele. Homem gigante. Chloe olhou para ele com um sorriso radiante. Eu senti sua falta. Anthony olhou para a criança, então para Sarah, parada perto da mesa. Preocupação cintilando em seus olhos, como se ela não tivesse certeza de como ele reagiria. E naquele momento, Anthony Caruso, o chefe da máfia de Savannah, o homem que tinha feito uma cidade inteira tremer, percebeu que ele tinha pisado em algo do qual ele não sabia como se afastar. Um mês passou mais rápido do que Anthony esperava. Almoços se tornaram rotina, 2 ou 3 vezes por semana. Sempre em lugares simples, Sarah escolhia porque não se sentia confortável com ele pagando por refeições caras. Eles se encontraram na lanchonete perto do supermercado, na pequena sorveteria que Chloe adorava, no Parque Forsyth nas tardes de fim de semana, quando Chloe corria pela grama, e os dois adultos sentavam-se em um banco de pedra observando-a. Anthony não conseguia se lembrar da última vez que ele tinha sentado em um banco de parque. Talvez quando ele era um menino e seu pai ainda estava vivo antes que o mundo tivesse se transformado em reuniões de portas fechadas e decisões que ele não podia desfazer. Chloe começou a chamá-lo de Tony em vez do homem gigante, e ela não olhava mais para ele como alguma criatura estranha, mas como uma parte fixa de sua pequena vida. Ela lhe contou sobre o jardim de infância, sobre uma menina chamada Lily que tinha perdido seu dente da frente, sobre o gato de rua que ela estava tentando domar, deixando sobras na escadaria. Anthony ouviu tudo, e ele ficou assustado ao perceber que ele genuinamente se importava com as histórias triviais de uma criança de 5 anos. Sarah era mais cautelosa. Ela não falava muito sobre si mesma, pelo menos não as coisas importantes. Mas Anthony era paciente. Ele tinha passado sua vida inteira lendo pessoas, caçando suas fraquezas e segredos. No entanto, com ela, ele não se apressou. Ele esperou e, pouco a pouco, ela começou a se abrir. A primeira vez foi uma tarde no parque quando Chloe estava nos balanços a várias dezenas de metros de distância e não podia ouvir a conversação dos adultos. Sarah estava vestindo mangas compridas, embora o tempo estivesse quente. E quando ela pegou sua garrafa de água, sua manga escorregou, revelando uma longa cicatriz branca correndo ao longo de seu pulso. Ela puxou a manga de volta de uma vez, mas ela sabia que ele tinha visto. Não é o que você pensa, ela disse rapidamente, seu tom defensivo de um jeito que ele tinha passado a reconhecer. Eu não fiz isso comigo mesma. Anthony não disse nada. Ele esperou. Sarah olhou para Chloe rindo no balanço. E quando ela falou novamente, sua voz era tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. Meu ex-marido, ela parou, engolindo. Ele usou uma faca uma vez quando eu tentei fugir. Ele disse que se eu fugisse, ele faria a mesma coisa com Chloe. Anthony sentiu seu corpo enrijecer. Sua mão apertou em um punho em sua coxa. E ele forçou seu rosto a ficar imóvel para esconder a raiva fervendo dentro dele. Ele tinha lido o arquivo. Ele tinha sabido sobre as visitas ao hospital, sobre a ordem de restrição, sobre tudo isso. Mas ouvi-la dizer isso, ouvir o tremor em sua voz, era algo totalmente diferente. Qual é o nome dele? Ele perguntou, sua voz assustadoramente calma. Sarah olhou para ele e algo cintilou em seus olhos, surpresa que ele não estava reagindo com pena ou repulsa ou qualquer uma das coisas que ela estava acostumada a ver. Ryan, ela disse,
Ryan Mitchell. Ele não pediu mais. Ele não disse a ela para entrar em detalhes. Ele apenas assentiu e disse: "Você está segura agora. Ele não sabe que você está aqui." Sarah riu, um som amargo. "Você não o conhece. Ele vai me encontrar. Ele sempre encontra. Eu fugi 2 vezes antes de vir para cá. Ambas as vezes ele me encontrou. Desta vez eu fui mais cuidadosa. Mas eu sei que é apenas uma questão de tempo." Nas semanas que se seguiram, Sarah contou o resto da história em fragmentos, como se estivesse descarregando o peso peça por peça, porque ela estava com medo de que, se ela deixasse tudo de uma vez, isso a esmagaria. Ela contou a ele sobre a noite em que ele estava bêbado e a empurrou escada abaixo quando ela estava 7 meses grávida de Chloe. Ela contou a ele sobre a vez em que ele a trancou em um armário por 2 dias, porque ela falou com um caixa-homem no supermercado. Ela contou a ele sobre a cicatriz em suas costas. Ela nunca lhe mostraria a marca da vez em que ele apagou um cigarro em sua pele. E Anthony ouviu cada palavra. Ele não interrompeu, não julgou, não ofereceu conselhos vazios. Ele simplesmente sentou ali e ouviu. E cada história que ela contou era outra tora jogada na fogueira queimando em seu peito. Uma noite depois de deixar Sarah e Chloe, Anthony ligou para Frank. "Dobre a vigilância ao redor de Oakwood", ele disse, sua voz não deixando espaço para discussão 24 horas por dia, 7 dias por semana. "E eu quero atualizações diárias sobre qualquer um que chegue perto de seu apartamento." "Entendido", Frank respondeu. "Mais alguma coisa?" Anthony pensou em Ryan Mitchell, no rosto do homem na fotografia, no que ele tinha feito à mulher em quem Anthony não conseguia parar de pensar. Se Ryan Mitchell aparecer a menos de 100 milhas de Savannah, ele disse, "eu quero saber antes que ele sequer saia de seu carro." Frank ficou em silêncio por um momento. "E quando você souber, então, o quê?" Anthony não respondeu. Ele não precisava. Frank tinha trabalhado para ele tempo suficiente para saber a resposta sem ouvi-la ser dita em voz alta. Aconteceu em uma tarde de sábado, 2 meses depois do jantar de aniversário no Gregory's. Chloe tinha esquecido seu urso de pelúcia favorito no carro de Anoni depois de uma viagem ao parque, e ela chorou a noite toda porque ela não conseguia dormir sem ele. Sarah mandou uma mensagem para Anthony, e ele disse a ela para vir pegá-lo porque ele estava ocupado em casa e não podia sair. Ele enviou o endereço sem pensar. Ou talvez alguma parte dele quisesse que ela visse. Quisesse que ela soubesse antes que as coisas fossem longe demais, mesmo que ele não admitisse isso a si mesmo. Sarah dirigiu o Honda Civic consertado pelas ruas de Savannah. Do desmoronando bairro Oakwood, onde ela morava, para o Worsley Park, onde antigas mansões imponentes sentavam-se atrás de portões de ferro e gramados verdes perfeitamente aparados. Quando ela parou na frente do endereço que Anthony tinha enviado, ela pensou que ela devia ter cometido um erro. A mansão diante dela era uma enorme estrutura colonial revival, com colunas brancas imponentes e varandas de ferro podre ornamentadas. O tipo de casa que ela só via em filmes ou em revistas que ela nunca comprava. Mas o que a fez congelar não foi o luxo do lugar. Foram os 2 homens de ternos pretos parados no portão. Dispositivos de comunicação enfiados em seus ouvidos, olhos varrendo seu carro com a atenção de homens treinados para identificar ameaças. E quando o portão abriu para ela entrar, ela viu mais 3 veículos pretos brilhantes estacionados no pátio. Viu mais homens com posturas rígidas e olhares afiados. E ela notou que um deles tinha uma arma visível sob sua jaqueta quando ele se curvou para murmurar em um rádio. O coração de Sarah começou a acelerar. Todo o instinto de sobrevivência que a tinha mantido viva através de anos com Ryan estava gritando em sua cabeça, dizendo a ela para virar o carro, para correr, para aceitar que ela tinha cometido um erro terrível confiando em um homem que ela não realmente conhecia. Mas ela não correu. Ela estacionou, saiu e entrou na casa quando um homem mais velho com cabelo sal e pimenta abriu a porta para ela.
Anthony estava na sala de estar ao lado de uma lareira de mármore. E quando ele a viu, seu rosto se tornou ilegível de um jeito que ela não tinha visto antes. O urso de pelúcia estava sobre um sofá de couro bordô. Mas Sarah não olhou para ele. Ela apenas olhou para Anthony. Gaza, mulher, para tudo o que ela tinha deliberadamente não olhado por 2 meses. O Maserati, o jeito que ele pagava por tudo em dinheiro, o jeito que as pessoas pareciam conhecê-lo e temê-lo aonde quer que fossem. O jeito que ele podia arranjar coisas com uma única ligação telefônica, não importando a hora. Quem é você? Ela perguntou, sua voz tremendo. Não de medo, mas de raiva de si mesma por não perguntar antes. Quem é você realmente? Anthony não respondeu de imediato. Ele a estudou por um longo momento e ela pôde ver uma batalha se desenrolando por trás de seus frios olhos cinzentos. Então ele disse, seu tom é calmo como se ele estivesse recitando o tempo. Meu nome completo é Anthony Michael Caruso. Minha família tem governado Savannah desde antes de eu nascer. E eu tenho sido o chefe daquela família desde que eu tinha 18. Sarah sabia o que aquilo significava. Ela não viveu em uma bolha. Ela tinha visto filmes, lido jornais, ouvido histórias sobre famílias assim. Máfia, ela disse, a palavra saindo de sua boca como uma acusação. Você é máfia. Anthony não negou. Ele não explicou. Ele não pediu desculpas. Ele simplesmente ficou ali e olhou para ela, esperando por sua reação como se ele estivesse esperando por este momento há muito tempo. Sarah sentiu como se o chão sob seus pés estivesse cedendo. Ela pensou sobre os almoços, as tardes no parque, o jeito que Chloe enrolava seus braços em sua perna e o chamava de Tony. Ela pensou sobre como ela tinha deixado um chefe do crime entrar na vida de sua filha sem saber. Eu fugi de um monstro. Ela disse, sua voz falhando, apenas para levar minha filha a outro. Anthony estremeceu ligeiramente como se suas palavras o tivessem atingido. Mas ele não discutiu. Você tem todo o direito de pensar isso, ele disse. Eu nunca machucaria você ou Chloe, mas eu entendo se você não acredita em mim. Sarah deu um passo para trás, então outro passo, seus olhos nunca o deixando, como se ela temesse que se ela virasse as costas, ele se tornaria algo ainda mais perigoso do que o que ela já tinha visto. Ela pegou o urso de pelúcia do sofá e o agarrou ao peito como um escudo. Não me contate novamente, ela disse, sua voz mais firmemente do que ela sentia. Não chegue perto de mim ou de minha filha. Ela não esperou que ele respondesse. Ela se virou e saiu da casa, passando pelos homens de ternos pretos, passando pelos carros pretos brilhantes, e ela foi embora sem olhar para trás. Somente quando ela estava a várias milhas da propriedade Caruso, ela parou no acostamento e deixou as lágrimas caírem, incerta se ela estava chorando de raiva, de medo, ou porque ela tinha acabado de perder algo que ela não tinha percebido que tinha começado a prezar. Do outro lado da cidade, dentro de um armazém convertido em escritórios no distrito industrial ao longo do rio Savannah, Tommy Ricci sentou-se atrás de uma mesa de carvalho e olhou para a fotografia espalhada diante dele com o sorriso de um homem que tinha acabado de achar ouro. Tommy tinha 52 anos, baixo e atarracado com cabelo ralo e olhos estreitos, que sempre pareciam estar semicerrados, como se ele estivesse calculando algo. A família Ricci tinha brigado por território com os Caruso por 3 décadas, e através de todas aquelas 3 décadas, eles tinham sempre sido o lado perdedor. O pai de Tommy tinha morrido nas mãos do pai de Anoni. O irmão de Tommy tinha desaparecido sem deixar rastro depois de tentar tomar parte do território Caruso 10 anos antes. E o próprio Tommy tinha passado sua vida na sombra de Anthony Caruso, forçado a curvar a cabeça e aceitar as migalhas que o chefe mais jovem lhe jogava. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, Tommy viu uma abertura. As fotos à sua frente mostravam Anthony Caruso sentado em um banco de parque com uma mulher de cabelos castanhos e uma menina. Anthony Caruso comendo sorvete com elas como um pai comum. Anthony Caruso sorrindo,
um sorriso real que Tommy nunca tinha visto naquele rosto gelado. Quem ela é? Tommy perguntou ao homem parado em frente a ele. Um intermediário chamado Vinny que se especializava em seguir pessoas e coletar informações. Sarah Mitchell, Vinny respondeu. 27 anos, mãe solteira, trabalha como caixa em um supermercado e é garçonete em um bar. Mora nos apartamentos Oakwood. Mudou-se para a Savannah 6 meses atrás de Atlanta. Nenhuns laços com nosso mundo. Tommy pegou uma fotografia, aquela mostrando Anthony levantando a menina para que ela pudesse alcançar um galho alto de árvore no parque. O chefe impiedoso de Savannah segurando uma criança e parecendo um tolo apaixonado. O que ela tem de especial? Tommy perguntou. Nada. Vinny encolheu os ombros. Apenas uma mulher comum com uma criança e uma pilha de dívidas. Mas há algo interessante. Ela está se escondendo de seu ex-marido, um cara chamado Ryan Mitchell. Acusações prévias de violência doméstica. Atualmente procurado por violar uma ordem de restrição. Tommy se endireitou, seus olhos estreitos se iluminando. Encontre-o, ele ordenou. Traga-o para mim. 3 dias depois, Ryan Mitchell sentou-se em uma escura sala no porão do armazém, seus pulsos algemados a uma cadeira, seu rosto pálido e seus olhos selvagens com o olhar de um viciado em abstinência. Ele tinha sido encontrado em um motel barato fora de Mon, afogando-se em bebida e desespero. E quando os homens de Tommy ofereceram a ele um acordo, ele não precisou de muito tempo para pensar sobre isso. Eu vou te dizer onde sua esposa está, Tommy disse, sua voz doce com mel venenoso. E eu vou te dar $10.000 para fazer o que você quiser com ela. Ryan olhou fixamente para Tommy com olhos fundos, e um sorriso torcido rastejou por seus lábios. Ela é minha, ele disse, sua voz tremendo de ódio. Ela pegou minha filha e fugiu. Ela pensa que pode me deixar. Ninguém me deixa. Tommy deslizou uma folha de papel pela mesa com o endereço dos apartamentos Oakwood e a programação de trabalho de Sarah de ambos os empregos impressos nele. Ryan olhou para a página como um mapa de tesouro, e Tommy sabia que ele tinha achado a faca perfeita para cravar no coração de Anthony Caruso. Quebre a coisa que seu inimigo mais ama, e você quebra o próprio inimigo. Tommy tinha aprendido essa lição de seu pai. E agora ele pretendia usá-la. Ele não precisava tocar Anthony Caruso com suas próprias mãos. Ele só tinha que soltar um monstro louco na vida da mulher que o chefe estava protegendo e sentar para assistir tudo desmoronar. Aquela noite chegou em uma quarta-feira, 3 dias depois que Sarah tinha saído da propriedade Caruso. 3 dias em que ela tentou esquecer tudo do que tinha acontecido e focar em sua vida comum. Ela foi trabalhar. Ela pegou Chloe no apartamento da senhora Thompson. Ela cozinhou o jantar. Ela leu uma história de ninar para sua filha. E ela tentou não pensar em Anthony, sobre o jeito que ele tinha olhado para ela quando ela partiu, sobre o silêncio de seu telefone pelo qual ela era tanto grata quanto esvaziada. Ela não sabia que os homens de Anoni tinham sido retirados na noite que ela pediu a ele para não contatá-la, porque Anthony respeitou seus desejos, embora isso fosse contra todo o instinto que ele tinha. Ela não sabia que a decisão tinha deixado uma lacuna nas defesas, uma lacuna pela qual Ryan Mitchell deslizaria às 2 da manhã. Sarah estava dormindo quando ela ouviu as batidas na porta, não batendo, mas punhos e chutes. O som de alguém tentando arrombar. Seu coração parou por um batimento, e então bateu descontroladamente quando ela o reconheceu. O som que ela tinha ouvido em pesadelos por 4 anos. Ela saltou da cama, correu para o quarto de Chloe e sacudiu sua filha acordada no escuro. Chloe, acorde. Ela sussurrou, sua voz tremendo mesmo enquanto ela a forçava a ficar firme para não assustá-la mais. Entre no armário agora. Não saia, não importa o que aconteça. Não saia até a mamãe ou a polícia virem por você. Mamãe, Chloe sussurrou de volta, seus olhos arregalados brilhando no escuro, inundados de medo. O que está acontecendo? Um homem mau está aqui, Sarah disse.
E ela tentou sorrir mesmo que seus lábios estivessem tremendo. Mas você estará segura se ficar no armário. Você se lembra do número de telefone de alguém? Chloe assentiu. E naquele instante, Sarah ficou grata que sua filha tinha uma memória estranha para números. Eu lembro do número do Tony. Chloe sussurrou. Sarah queria dizer a ela para ligar para a polícia em vez de Anthony. Mas o estrondo da porta cedendo soou e ela não tinha mais tempo. Ela empurrou o telefone na mão de Chloe, a empurrou para o armário e fechou a porta assim que pesados passos trovejaram para dentro do apartamento. Sarah se virou para enfrentar seu pesadelo. Ryan estava na entrada do quarto de Chloe, seu corpo projetando uma sombra escura sob a luz do corredor, o cheiro de álcool e suor azedo saindo dele. Ele estava mais magro do que ela lembrava. Suas bochechas ocas e seus olhos fundos com olheiras sob eles. As marcas de anos de vício e deriva. Mas o que roubou seu fôlego não foi sua aparência. Era a arma em sua mão, o cano apontado direto para ela. Você pensa que pode fugir de mim? Ryan arrastou as palavras, bêbado, ainda fervendo de ódio. Você pegou minha filha. Você me deixou quem você pensa que é. Sarah levantou suas mãos, forçando sua voz a ficar calma, mesmo que seu coração estivesse batendo como se fosse explodir. Ryan, acalme-se. Nós podemos conversar. Conversar. Ryan riu. Um som enlouquecido sem humor nele. Você quer conversar agora? Agora você quer conversar? Ele avançou e Sarah recuou. Mas o pequeno quarto não lhe deu para onde ir. Ele agarrou seu cabelo e a puxou para baixo, arrastando-a pelo chão. E Sarah sentiu a dor familiar que ela tinha tentado esquecer. A dor de ser arrastada como um animal. Onde está a criança? Ryan rugiu, seus olhos varrendo o quarto. Onde ela está? Chloe não está aqui. Sarah mentiu, sua voz falhando enquanto Ryan puxava mais forte seu cabelo. Ela está na casa de um amigo. Ryan a atingiu. O primeiro golpe caindo em sua têmpora e enviando estrelas explodindo em sua visão. O segundo esmagando seu lábio e inundando sua boca com o gosto metálico que ela conhecia muito bem. Não minta para mim, ele gritou. Eu sei que ela está aqui. Eles me disseram que ela está aqui. Dentro do armário, Chloe agarrou o telefone com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo por suas bochechas em silêncio. Ela ouviu sua mãe gritando, ouviu os golpes, ouviu o homem gritando palavras que ela não entendia. Ela queria sair correndo, queria salvar sua mãe, mas sua mãe tinha dito a ela para ficar. E Chloe era uma boa criança. Ela sempre ouvia sua mamãe. Com dedos trêmulos, Chloe desbloqueou o telefone e discou o único número que ela lembrava. Aquele que ela tinha memorizado sem perceber por que ela gostava de números e por que ela gostava de Tony. A linha tocou uma vez, duas vezes, e então uma voz familiar respondeu. Olá, Tony. Chloe sussurrou, sua voz grossa enquanto ela lutava para não chorar alto. Um homem mau está machucando a mamãe. Eu estou com medo. Do outro lado da linha, Anthony Caruso saltou para seus pés em seu escritório. E naquele instante, seu mundo colapsou e acendeu ao mesmo tempo. Anthony não se lembrava como ele correu para fora de seu escritório. Não se lembrava de gritar ordens para Frank reunir homens. Não se lembrava de mergulhar em seu Maserati e acelerar até o fundo. Tudo o que ele sabia era que a voz trêmula de Chloe ainda estava ecoando em seus ouvidos, seu choro abafado, as palavras, eu estou com medo. E uma fúria que ele nunca tinha sentido em sua vida estava queimando tudo dentro dele em cinzas. Ele dirigiu por Savannah em uma velocidade que transformou as luzes da rua em rastros borrados, uma mão segurando o volante, a outra ainda segurando o telefone em seu ouvido. Onde você está, Chloe? Ele perguntou, sua voz assustadoramente calma, mesmo que seu coração estivesse batendo como se fosse explodir de seu peito. No armário, Chloe sussurrou. Mamãe me disse para ficar aqui, mas eu ouço a mamãe chorando. Tony, minha mamãe nunca chora. Você está indo ótimo, Anthony disse.
E ele não sabia como ele estava conseguindo manter sua voz firme quando todo o seu mundo estava colapsando. Fique no armário e não saia. Tony está vindo agora. Tony vai proteger sua mamãe. Prometa a Tony que você não vai sair. Ok, eu prometo. Chloe sussurrou. E Anthony ouviu seu pequeno soluço antes de ele terminar a ligação para que ele pudesse focar na estrada. 12 minutos. Foi o tempo que ele levou para ir da propriedade Caruso aos apartamentos Oakwood, um trecho que normalmente levava pelo menos 25 minutos. Ele não se importou com semáforos vermelhos, não se importou com limites de velocidade, não se importou com nada exceto chegar lá o mais rápido possível. Quando ele cantou pneu para parar na frente do prédio desmoronando, ele viu a porta do apartamento de Sarah aberta, luzes derramando no corredor escuro, e ele ouviu gritos de homem ecoando do segundo andar. Anthony subiu as escadas 2 degraus de cada vez, e quando ele chegou à entrada do apartamento, a visão dentro congelou tudo nele por um único segundo antes que detonasse. Sarah estava no chão da sala de estar, sangue escorrendo de sua boca e de um corte em sua testa, seus braços protegendo seu rosto dos chutes do homem em pé sobre ela. Ryan Mitchell parecia muito pior do que a fotografia no arquivo, magro, perturbado e tão bêbado que ele nem tinha notado que alguém mais tinha entrado no apartamento. Sua arma estava sobre a mesa de centro a poucos passos de distância, e Anthony sabia que ele tinha que se mover antes que Ryan se lembrasse dela. Anthony não disse uma palavra. Ele cruzou o quarto em 3 longas passadas e agarrou Ryan pela gola por trás, puxando-o de Sarah com tanta força que ele voou para trás na parede. Ryan bateu nele com um estalo. E antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o punho de Anoni esmagou em seu rosto. O primeiro soco quebrou seu nariz. O segundo quebrou sua maçã do rosto. O terceiro, quarto, quinto. Cada golpe carregando 18 anos de violência que Anthony tinha aprendido a controlar. Cada golpe uma promessa que este homem nunca tocaria Sarah ou Chloe novamente. Ryan tentou revidar. Tentou alcançar a arma sobre a mesa, mas Anthony foi mais rápido. Ele chutou a arma para longe e continuou a bater nele, não com raiva cega, mas com a fria precisão de alguém treinado para infligir dor. Ele bateu em Ryan, até que ele não conseguia mais ficar de pé, até que ele não fosse nada mais do que um monte gemendo no chão. E ele teria continuado se uma pequena voz não tivesse surgido da entrada do quarto. Tony Anthony congelou, punho erguido até a metade e virou a cabeça. Chloe estava ali agarrando seu urso de pelúcia, olhos arregalados olhando para a cena com medo e confusão. Ela não deveria ter saído do armário. Ela tinha prometido. Mas ela tinha 5 anos e ela tinha ouvido sua mãe parar de gritar e ela precisava saber se sua mãe estava bem. Anthony baixou o punho. Ele olhou para Ryan a seus pés, o homem que tinha quebrado os ossos de Sarah, que a tinha feito viver em terror por 4 anos, que merecia morrer uma morte lenta e brutal. Mas Chloe estava assistindo, e Anthony não queria que aquela criança o visse matar. Vá para sua mamãe, ele disse a Chloe, sua voz mais gentil do que ele pensava ser capaz naquele momento. Ela precisa de você. Chloe correu para Sarah. E Sarah, apesar da dor, enrolou seus braços ao redor de sua filha e sussurrou palavras suaves. Anthony virou-se para Ryan e pegou o seu telefone para ligar para Frank. Ligue para a polícia, ele disse. Denuncie uma invasão e um assalto nos apartamentos Oakwood. Envie a eles tudo sobre Ryan Mitchell. O mandado, seu registro, tudo isso. Eu o quero na prisão e nunca mais saindo. Ele terminou a ligação e olhou para Ryan, que estava gemendo em seu próprio sangue. Você tem sorte, Anthony disse friamente. Se a criança não estivesse aqui, você não estaria ainda respirando para ir para a cadeia. Ryan não respondeu. Ele não tinha a força para responder. E quando as sirenes da polícia uivaram à distância, Anthony caminhou até Sarah e Chloe, caiu de joelhos ao lado delas, e pela primeira vez naquela noite, permitiu-se respirar.
A polícia veio e foi, levando Ryan Mitchell algemado junto com uma longa lista de acusações que o manteriam na prisão por pelo menos 15 anos. Sarah foi examinada no local por paramédicos. O corte em sua testa precisou de 4 pontos, e seu lábio estava tão inchado que ela mal podia falar. Mas ela recusou-se a ir ao hospital porque ela não queria deixar Chloe. E quando acabou e o apartamento caiu em silêncio com fita amarela esticada pela entrada, Anthony olhou para Sarah e disse, sua voz não permitindo discussão: "Você não pode ficar aqui esta noite. Você e Chloe vêm comigo." Sarah estava muito exausta para protestar. Ela assentiu, e Anthony levantou Chloe de seus braços, onde ela já tinha adormecido, e a carregou para o carro enquanto Sarah seguia em pernas trêmulas. Eles dirigiram pela noite de savana em silêncio, e quando eles chegaram à propriedade Caruso, Sarah não tinha mais a força para sentir medo ou raiva do jeito que ela tinha na última vez que veio aqui. Ela sentiu-se vazia, como se cada emoção tivesse sido espremida dela pela noite. Rosa, a governanta de Anony, uma mulher de 60 anos, com cabelo prateado e olhos gentis, os encontrou na porta e guiou Sarah em direção à sala de estar. Enquanto dizia que a criança precisava ser colocada para dormir primeiro, Anthony carregou Chloe para cima e a acomodou em um quarto já preparado com lençóis macios e cortinas pesadas para bloquear a luz. A menina não acordou enquanto ele a deitava, e ele ficou ali por um momento estudando seu rosto inocente dormindo, pensando em como corajosa ela tinha sido ao ligar para ele de dentro daquele armário escuro, enquanto ouvia sua mãe sendo espancada sem gritar. Quando ele desceu, Sarah estava sentada no sofá da sala de estar, com ambas as mãos enroladas em uma caneca de chá quente. Rosa tinha feito para ela, seus olhos fixos no espaço vazio à sua frente. Anthony pegou a cadeira oposta a ela e manteve sua distância porque ele não queria que ela se sentisse ameaçada. "Você está bem?" ele perguntou, mesmo que ele soubesse que era uma pergunta tola. "Eu não sei", Sarah respondeu honestamente, sua voz áspera de gritar e chorar. "Eu não sei como eu me sinto." Eles sentaram em silêncio por um longo tempo. E então Sarah olhou para cima, seus olhos encontrando os dele na fraca luz da sala de estar. "Por que você veio?" ela perguntou. "Eu te disse para não me contatar mais. Eu te disse para ficar longe e você ainda veio porque Chloe me ligou." Anthony disse, "Você não ligou para a polícia?" Sarah perguntou, e havia algo em sua voz que não era acusação, mas curiosidade. "Você poderia tê-los ligado e tê-los feito vir. Você não tinha que ir você mesmo." Anthony pensou sobre isso, sobre o momento em que ele ouviu a voz trêmula de Chloe no telefone, sobre como seu mundo tinha se estreitado a um único objetivo de alcançá-la o mais rápido possível. "Porque eu não podia não vir", ele disse finalmente, sua voz mais baixa e mais honesta do que ela jamais tinha ouvido. "Porque quando Chloe ligou, quando ela disse que estava com medo, eu não pensei em mais nada. Eu não pensei na polícia. Eu não pensei em consequências. Eu não pensei em nada em tudo. Eu apenas pensei em você e Chloe." Sarah o estudou, limpa a garganta, e pela primeira vez desde que ela tinha aprendido quem ele realmente era, ela realmente olhou para ele. Não o chefe da máfia, não o homem perigoso do qual ela deveria ficar longe, mas o homem que tinha dirigido pela noite para salvá-la. O homem que tinha espancado seu agressor até ele não conseguir ficar de pé. O homem que tinha parado porque uma criança de 5 anos estava assistindo. "Diga-me", ela disse, "sobre você, sobre tudo isso? Eu quero entender." E Anthony, um homem que não tinha falado sobre si mesmo com ninguém em quase 20 anos, que tinha aprendido a manter tudo trancado dentro e nunca revelar fraqueza, percebeu que ele estava falando. Ele contou a ela sobre seu pai, sobre o homem que o tinha ensinado tudo o que ele sabia. Sobre a noite 18 anos antes, quando seu pai foi morto a tiros em uma emboscada. E ele, um menino de 18 anos, tinha sido forçado a assumir um império que ele não queria e não estava pronto para.
Ele contou a ela sobre as decisões que ele tinha feito, sobre noites sem dormir, sobre tornando-se algo assustador para que as pessoas que ele amava pudessem estar seguras. Ele contou a ela sobre a solidão, sobre a vasta mansão para a qual ele retornava todas as noites, sobre como ele não tinha pensado que ele era ainda capaz de sentir qualquer coisa até que ela o tivesse convidado para sentar à sua mesa em seu aniversário. Sarah ouviu, e quando ele terminou, ela não falou. Ela apenas se levantou, caminhou até ele e sentou-se ao lado dele na cadeira, com seus ombros tocando os dele. Eles ficaram daquele jeito até o amanhecer sem outra palavra. Ainda assim, o silêncio disse mais do que qualquer coisa falada jamais poderia. 3 meses passaram como um sonho que Anthony mal podia acreditar que era real. Sarah e Chloe nunca voltaram para o apartamento Oakwood, em parte porque tinha se tornado uma cena de crime, e em parte porque Anthony não permitiria que elas retornassem para lá. E Sarah, pela primeira vez em sua vida, não se opôs a ser protegida por alguém. Eles ficaram na propriedade Caruso. Primeiro apenas temporariamente, então uma semana se tornou 2. 2 semanas se tornaram 1 mês. E 1 mês se tornou algo que nenhum deles nomeou. Ainda assim todos eles entenderam. A mansão que tinha sido fria e cheia de sombras, agora explodindo com risadas de Chloe. O som de pequenos pés correndo pelas escadas, as intermináveis perguntas que ela fazia todos os dias sobre tudo, desde porque o céu era azul, até porque Tony possuía tantos carros. Rosa, que tinha trabalhado para a família Caruso por 30 anos e tinha observado Anthony crescer de um menino alegre em um chefe impiedoso, disse a Sarah que ela nunca o tinha visto assim, que ele estava tornando-se o homem que ele deveria ter sido se a vida não o tivesse forçado a se tornar outra coisa. Anthony aprendeu novas coisas todos os dias, coisas que um chefe da máfia nunca precisou saber, mas um homem em uma família sim. Ele aprendeu como amarrar o cabelo de Chloe, embora da primeira vez ela parecesse ter um ninho de pássaro em sua cabeça, e Sarah teve que fingir tossir para esconder sua risada. Ele aprendeu como ler contos de fadas com o tom certo, embora Chloe reclamasse que ele fazia as princesas parecerem chefes, dando ordens a subordinados. E ele aprendeu como fazer panquecas pela manhã, uma habilidade que ele tinha certeza que poderia dominar, porque ele tinha dominado coisas muito mais difíceis na vida. Ele estava errado. Aquela manhã de domingo, Anthony estava na vasta cozinha vestindo um avental azul que Chloe tinha escolhido porque ela disse que o fazia parecer menos assustador, olhando para a panela fumegante como se fosse um inimigo a ser derrotado. Esta foi sua 4ª tentativa. As 3 panquecas anteriores tinham acabado no lixo queimadas tão mal que até ele teve que admitir que eram incomíveis. Sarah sentou-se à mesa bebendo café e observando-o com um sorriso. Ela tentou esconder-se atrás da borda de sua caneca, mas não conseguiu muito bem. Chloe sentou-se na cadeira alta ao lado de sua mãe, com suas pernas balançando porque não alcançavam o chão, desenhando algo com o conjunto de lápis de cor que Anthony tinha comprado para ela, aquele com 120 cores diferentes. Porque quando ela perguntou quantos ele queria comprar, ele tinha dito todos eles na loja. Tony Toy, Chloe chamou sem olhar para sua figura. Panquecas são supostas ser pretas. Não, Anthony respondeu uniformemente. Panquecas são marrom dourado. Então por que as panquecas do Tony são pretas? Porque Tony está aprendendo por muito tempo, Chloe observou. E Sarah quase borrifou o café pela mesa. Anthony virou a panqueca e olhou sua parte de baixo. Queimada preta assim como as outras. Ele suspirou, desligou o fogão e olhou para Sarah com o rosto de um homem aceitando a derrota. Nós podemos pedir comida, ele sugeriu. Não, Sarah disse enquanto se levantava e veio, gentilmente pegando a panela de sua mão. Deixe-me mostrar a você. Fogo mais baixo, mais paciência. Nem tudo precisa ser rápido e forçado, você sabe. Anthony a observou despejar a massa, ajustar,
limpa a garganta, a chama, esperar até que pequenas bolhas se formassem na superfície antes de virar. Ela fez parecer sem esforço, e ele percebeu que era a primeira vez em sua vida que alguém o tinha ensinado algo que não era sobre infligir dor. Papai, eu quero uma panqueca em forma de coelhinho, Chloe disse, e a cozinha inteira congelou. A mão de Sarah parou no meio do movimento. Anthony virou-se para olhar para Chloe, e Chloe, percebendo o que ela tinha acabado de dizer, arregalou os olhos de medo e explodiu em lágrimas. Me desculpe. Ela soluçou com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não quis dizer isso. Eu sei que Tony não é papai. Me desculpe. Não fique bravo comigo. Anthony sentiu seu peito apertar. Ele foi até Chloe e ajoelhou-se para que seus olhos estivessem no mesmo nível, enxugando suas lágrimas com o polegar em uma ternura que ele não sabia ser capaz até que ele o fez. Chloe, Anthony disse suavemente de um jeito que Frank não teria acreditado se ele ouvisse. Você não precisa pedir desculpas. Você não fez nada de errado. Chloe olhou para ele com olhos vermelhos, lacrimejantes, cheios de dúvida. Tony não está bravo. Não, Tony não quer que eu o chame assim. Anthony pausou por um segundo. Então disse algo que ele não sabia que queria dizer até que saiu de sua boca. Você pode chamar Tony do que você quiser. E se você quiser chamar Tony de papai, ele parou e engoliu. Então Tony ficaria muito feliz. Chloe olhou fixamente para ele por um longo momento, como se estivesse testando se ele falava sério. Então ela jogou seus braços ao redor de seu pescoço, pequenos membros apertando com a surpreendente força de uma criança de 5 anos. E Anthony a abraçou de volta, sentindo seus olhos arderem de um jeito que ele não tinha sentido em muitos anos. Atrás dele, Sarah estava em silêncio com uma mão sobre sua boca e lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto ela observava o homem que ela tinha uma vez chamado de monstro segurar sua filha como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez para ele, ela verdadeiramente era. Felicidade nunca veio sem um preço. Anthony sabia disso. Ele tinha vivido tempo suficiente neste mundo para entender que tudo de bom atraía alguém que queria destruí-lo. A notícia chegou uma tarde enquanto ele estava sentado em seu escritório, revisando relatórios financeiros. Frank entrou com um rosto mais tenso que o usual e colocou 2 pastas sobre sua mesa. Notícias ruins ou notícias muito ruins primeiro? Frank perguntou. E Anthony soube imediatamente que o dia não terminaria bem. Tommy Ricci tinha descoberto a conexão entre Ryan Mitchell e o plano de atacar Sarah. E embora Ryan estivesse na prisão aguardando julgamento, Tommy ainda estava procurando outras maneiras de atacar. Ele tinha começado a cortejar vários dos parceiros de negócios de Caruso, sussurrando em seus ouvidos que Anthony tinha se amolecido, que o chefe de Savannah estava distraído por uma mulher e uma criança, que esta era a hora perfeita para mudar alianças. Alguns tinham ouvido. 2 empreiteiros de transporte no porto tinham mudado para trabalhar com Ricci. Um dono de cassino subterrâneo nos arredores tinha parado de pagar dinheiro de proteção. Pequenas rachaduras estavam começando a aparecer no império que o pai de Anoni tinha construído e ele tinha mantido por 18 anos. Mas essa não era a pior notícia. A pior notícia estava na segunda pasta, aquela que Frank colocou na mesa como se estivesse entregando a Anthony uma sentença de morte. O FBI tinha aberto uma investigação oficial na família Caruso. Eles tinham estado observando por 6 meses, reunindo evidências, construindo um caso, e de acordo com a fonte de Frank dentro da agência, eles estavam preparando-se para buscar mandados de busca dentro de 3 a 6 meses. Se eles encontrassem provas suficientes, Anthony poderia enfrentar 20 anos à prisão perpétua sob os estatutos RICO para organizações criminosas. Anthony sentou em silêncio por um longo tempo depois que Frank terminou. Ele olhou pela janela onde ele podia ver Chloe brincando no jardim com Sarah, a menina tentando ensinar a sua mãe algum jogo que ele não entendia. Mas ambos estavam rindo. Ele pensou sobre o que ele podia perder. Não dinheiro ou poder ou território, mas esta imagem, este som de riso.
Se ele fosse para a prisão, Chloe cresceria sem ele. Sarah teria que enfrentar o mundo sozinha novamente. E ele se tornaria exatamente o que ele tinha tentado não ser: um pai ausente, um homem que existia apenas em memórias e visitas através de vidro grosso. Chefe, Frank disse cautelosamente, nós podemos lidar com Richie. Ele não é forte o suficiente para nos desafiar diretamente. E sobre o FBI, nós temos advogados, maneiras de atrasar. Nós temos... Anthony levantou uma mão e Frank silenciou. Eu quero encontrar nossos advogados, Anthony disse, sua voz calma, mas carregando algo diferente. Uma resolução que Frank nunca tinha ouvido antes, não os advogados criminais, advogados corporativos. E eu quero uma lista completa de cada ativo, negócio e fluxo de receita na família dividido em duas colunas. Uma coluna para o que é completamente legal, a outra para o que não é. Frank olhou fixamente para ele como se incerto se ele tinha ouvido corretamente. Chefe, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu quero saber quanto tempo levaria para transicionar inteiramente para negócios legítimos. Frank abriu a boca, então a fechou, então a abriu novamente. Isso ele disse lentamente. Levaria anos, talvez 5 anos, talvez 10, e nós perderíamos muito dinheiro no processo, muito poder, muita influência. Eu sei, Anthony respondeu. E quanto a Tommy Ricci? Sobre Reati? Anthony se levantou e olhou pela janela novamente, observando Sarah levantar Chloe em seus ombros para que a menina pudesse pegar uma flor de um galho alto. Ele pensa que eu fiquei fraco porque eu tenho uma família. Ele está errado. Eu não fiquei fraco. Eu apenas tenho algo a perder. E um homem com algo a perder é muito mais perigoso que um homem sem nada. Mande avisar a Rich que se ele continuar a pressionar, eu responderei. Não porque eu quero guerra, mas porque eu farei o que for preciso para proteger o que é meu. Frank assentiu e saiu, e Anthony ficou sozinho no escritório, olhando para as duas pastas em sua mesa. Ele pensou em seu pai, que tinha construído este império com sangue e medo, e morreu por ele. Ele pensou nos últimos 18 anos, em tudo o que ele tinha feito para mantê-lo, nas noites sem dormir e nas decisões que ele carregaria pelo resto de sua vida. E então ele pensou em Chloe chamando-o de papai, do jeito que Sarah sorria para ele, da cozinha cheia do cheiro de panquecas queimadas pela manhã. Pela primeira vez em 18 anos, Anthony Caruso fez uma decisão não pelo império, não pelo nome da família, não pelo dever, mas por si mesmo, pelo futuro que ele queria, pelas duas meninas rindo no jardim lá fora que ele não deixaria nada tirar dele. Ele mudaria, não porque ele tinha que, mas porque ele queria. E essa talvez fosse a maior diferença de todas. 6 meses passaram mais rápido do que Anthony esperava. 6 meses de mudanças que ele nunca tinha acreditado que era capaz de fazer. Tommy Ricci silenciou depois de receber a mensagem de Anoni. Uma mensagem que não precisava de palavras e exigiu apenas o desaparecimento de 3 dos homens mais próximos de Rashid em uma única noite. Não mortos, mas aterrorizados o suficiente para deixar Savannah e nunca mais retornar. O FBI ainda estava investigando, mas com a ajuda da melhor equipe legal que o dinheiro poderia comprar e a mudança contínua em direção a negócios legítimos, Anthony estava confiante de que eles não encontrariam provas suficientes para acusá-lo. E mais importante do que qualquer outra coisa, Sarah e Chloe ainda estavam com ele, ainda enchendo a mansão outrora vazia com risadas e vida. Em uma noite de sexta-feira, perto do fim do mês, Anthony levou Sarah ao restaurante Gregory's, o lugar onde tudo tinha começado 6 meses antes, na noite de seu 36º aniversário. Desta vez, ele tinha uma reserva, a melhor mesa da casa ao lado de uma janela com vista para a praça, brilhando com quentes luzes amarelas. Desta vez, ele não estava sozinho. Chloe ficou em casa com Rosa porque esta era uma noite de encontro para os adultos,
um conceito que ela tinha pegado em algum lugar, e insistiu que sua mãe e papai precisavam como casais normais. Anthony não sabia se eles eram normais, um chefe da máfia tentando endireitar-se e uma mãe solteira fugindo de um passado violento, mas ele tinha parado de se importar com o que normal significava há muito tempo. Eles se sentaram e Sarah olhou ao redor do restaurante com um sorriso nostálgico em seus lábios. "Você se lembra?" ela perguntou. "Da primeira vez que você entrou aqui?" Anthony assentiu. "Eu lembro de ser rejeitado porque eu não tinha uma reserva. E eu lembro de uma mulher louca convidando um homem estranho para sentar com ela e sua filha. Eu não era louca." Sarah riu. "Eu estava apenas cansada de ouvir Chloe falar sobre unicórnios pela terceira vez e precisava de uma conversa de adulto." Anthony a observou, a luz da vela iluminando seu rosto, a leve cicatriz em sua testa, que tinha desaparecido, mas ainda estava lá como um lembrete de tudo o que ela tinha sobrevivido. Ela tinha mudado tanto em 6 meses. Não mais estremecendo quando alguém caminhava atrás dela. Não mais olhando para a porta sempre que ela abria. Não mais vivendo com o constante medo de que Ryan a encontrasse. Ryan tinha sido sentenciado a 15 anos de prisão 2 meses antes. E pela primeira vez em 5 anos, Sarah podia respirar sem sentir as mãos de alguém em sua garganta. O garçom trouxe os menus, e Anthony reconheceu o mesmo jovem que os tinha servido naquela primeira noite. Aquele que parecia confuso quando um estranho sentou em uma mesa com uma mãe e sua criança. O garçom não parecia reconhecê-los, ou se ele o fez, ele o escondeu bem, e Anthony se perguntou se ele sabia o quanto aquele jantar tinha mudado 3 vidas. Eles pediram, e depois que o garçom saiu, Sarah olhou para Anthony com mais seriedade do que o usual. "Eu quero te perguntar uma coisa", ela disse, "e eu quero que você responda honestamente." Anthony assentiu. "Você se arrepende?" Sarah perguntou. "Tudo o que aconteceu, mudando tudo por minha causa e da Chloe, desistindo do que você passou sua vida inteira construindo?" Anthony considerou a pergunta por um momento, não porque ele não sabia a resposta, mas porque ele queria ter certeza de que ele falava exatamente o que ele sentia. Ele pensou nos últimos 18 anos, o império que ele tinha mantido à tona com sangue e lágrimas, as noites sem dormir e as decisões que o tinham assombrado. Então ele pensou nos últimos 6 meses, risadas de Chloe ecoando pela mansão, o sorriso de Sarah todas as manhãs, o sentimento de ser chamado de papai por uma menina de 5 anos, cujos olhos confiavam nele completamente. "Não", ele disse, sua voz firme como aço, "nem por um único segundo. Esta é a única decisão certa que eu já fiz em minha vida. Tudo o mais que eu fiz. Cada decisão que eu fiz ao longo daqueles 18 anos, eu fiz por dever, por sobrevivência. Porque eu não tinha outra escolha. Mas isto, ele encontrou seus olhos. Eu escolhi isto. Eu escolhi você. Eu escolhi Chloe. Eu escolhi este futuro. E se eu tivesse que escolher novamente 1 milhão de vezes, eu escolheria o mesmo toda única vez." Sarah não falou. Ela simplesmente estendeu a mão pela mesa e pegou a dele. E eles sentaram ali, em silêncio. 2 pessoas que tinham se encontrado em circunstâncias que nenhum deles tinha esperado e tinham decidido não soltar. 1 ano depois da fatídica noite de aniversário no restaurante Gregory's, Anthony Caruso fez 37 anos. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele não estava sozinho. A mansão Caruso estava cheia de balões roxos, porque Chloe insistiu que roxo era a cor da realeza. E papai merecia ser tratado como um rei em seu aniversário, mesmo que apenas por um dia. Porque em outros dias, papai ainda tinha que ouvi-la. Anthony não tinha discutido com aquela lógica porque ele tinha aprendido que discutir com uma menina de 6 anos era uma batalha que ele não podia vencer. Rosa cozinhou um jantar farto na cozinha. Frank estava no canto, com um raro sorriso em seu rosto geralmente frio, e Sarah estava tentando acender as velas no bolo de aniversário que ela e Chloe tinham feito elas mesmas.
Um bolo que se inclinava ligeiramente para um lado com cobertura irregular, mas perfeito à sua maneira. Tanto tinha mudado no ano passado. Ryan Mitchell estava na prisão federal, cumprindo sua sentença de 15 anos. E toda noite, Sarah ia dormir sem verificar as fechaduras 3 vezes ou acordar bruscamente de pesadelos. Tommy Ricci tinha deixado Savannah inteiramente depois de perceber que Anthony Caruso, ter uma família, não significava que Anthony Caruso tinha se amolecido, mas significava que ele tinha se tornado mais perigoso do que nunca. O FBI tinha fechado sua investigação 3 meses antes por falta de evidências. E a transição da família Caruso para negócios legítimos estava progredindo melhor do que Anthony tinha esperado. Mas a maior mudança não era nada disso. A maior mudança era o próprio Anthony. O jeito que ele ria mais. O jeito que ele sabia os nomes de todos os colegas de classe de Chloe. O jeito que ele podia fazer panquecas sem queimá-las mais, mesmo que elas ainda não fossem perfeitas. O jeito que ele olhava para Sarah todas as manhãs, quando ela acordava ao lado dele, e sentia-se o homem mais sortudo do mundo. Depois do jantar, enquanto Chloe estava ocupada devorando bolo e Rosa estava limpando na cozinha, Anthony levou Sarah para a varanda com vista para o jardim iluminado por pequenas luzes que Chloe tinha exigido que ele pendurasse porque pareciam vagalumes. Eu tenho algo que eu quero te perguntar, Anthony disse, e Sarah notou um leve tremor em sua voz, algo que ela nunca tinha ouvido dele, mesmo quando ele enfrentava inimigos ou perigo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo preta e a abriu. Dentro estava um anel com um diamante, não excessivamente grande, mas brilhando sob as luzes. Sarah, Anthony disse em uma voz baixa e sincera, eu não sou bom com palavras floridas. Eu passei minha vida inteira dando ordens e fazendo ameaças, não falando sobre sentimentos, mas eu quero você e Chloe para carregar o nome Caruso. Não apenas porque eu quero me casar com você, embora eu queira isso mais do que qualquer coisa que eu já quis em minha vida, mas porque quando você carregar o nome Caruso, você e Chloe serão protegidas para a vida. Ninguém ousará tocar em você. Ninguém ousará machucar Chloe. Eu passarei o resto da minha vida garantindo isso. Sarah olhou para o anel, então para seus olhos cinzentos, ela viu tudo o que ele não podia dizer em voz alta. Amor, medo, esperança e uma promessa. Ela pensou sobre um ano antes, quando ela tinha sido nada mais do que uma mãe solteira exausta, convidando um estranho para sentar em sua mesa porque ela precisava de conversa de adulto. Ela nunca tinha imaginado que aquela pequena decisão levaria aqui, para este momento, para este homem ajoelhado diante dela com um anel e seu coração em suas mãos. Sim, ela disse. E lágrimas escorreram por suas bochechas, mas desta vez elas eram lágrimas de felicidade. Anthony escorregou o anel em seu dedo, e quando ele se levantou e a puxou para seus braços, uma voz soou da entrada da varanda. Posso ser a florista? Chloe estava ali com cobertura ainda borrada em seu rosto e grandes olhos brilhando com excitação. Eu sabia desde o começo. Eu sou uma profeta do amor. Sarah riu através de suas lágrimas. Quando você ouviu? Desde que papai disse que tinha algo que ele queria te perguntar? Eu sabia que era um pedido de casamento porque eu assisto filmes. Anthony olhou para a menina que ele tinha aprendido a amar como sua própria. A menina que o chamava de papai, a menina que o tinha telefonado na noite mais escura e acreditou que ele viria para salvá-la. Claro que você pode ser a florista, ele disse. Ninguém mais consegue esse trabalho senão você. Chloe guinchou e correu para abraçar ambos, e os três ficaram ali na varanda sob as luzes de vagalume e o céu noturno de Savannah. Uma família formada não por sangue, mas por escolha, por amor, por pequenas decisões que levaram a grandes mudanças. E ali na mansão que tinha sido fria e cheia de sombras, agora explodindo com balões roxos e risadas. O diabo tinha encontrado sua redenção, não no céu,
Mas em uma mesa de restaurante lotada, onde uma mãe solteira cansada o tinha convidado para sentar. Quem teria pensado que uma mesa recusada poderia ser o começo de uma família? Esta história nos lembra que a vida nunca vai de acordo com o plano. E às vezes as melhores coisas vêm de momentos que nós não esperamos. Ela nos ensina que ninguém é definido por seu passado. Que um homem que uma vez fez coisas terríveis ainda pode escolher se tornar melhor. Que uma mulher que foi uma vez ferida ainda pode abrir seu coração para amar novamente. E acima de tudo, ela nos lembra que família não é sempre as pessoas que compartilham nosso sangue, mas as pessoas que escolhem ficar ao nosso lado, escolhem nos proteger, escolhem nos amar, conhecendo todos os nossos defeitos e nossa história. Se esta história tocou o seu coração, por favor, subscreva ao nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para que nós possamos trazer a você mais histórias significativas todos os dias. Nós adoraríamos saber como você se sentiu sobre isso. Você já conheceu alguém que mudou sua vida de um jeito que você nunca esperou? Você acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós lemos cada um e verdadeiramente queremos ouvir as histórias e sentimentos do fundo de seu coração. Obrigado por ficar conosco até o fim do vídeo. Nós desejamos a você e sua família boa saúde e uma vida alegre, pacífica todos os dias. Adeus e até novamente no próximo vídeo.